Bom dia, pessoal. A gente vai falar sobre movimentos da Terra e do Sol e da Lua. No oitavo ano a gente chegou a ver a questão, todas essas questões aí, mais voltadas mais para ciências. A gente vai falar um pouquinho dos anos bissextos, que a gente não comentou muito porque que é corrigido. Vai falar um pouquinho do movimento de precessão da Terra, que na verdade é um movimento que não é muito falado, mas a gente vai falar aqui. Agora que a gente já tem conhecimento sobre a força gravitacional, a gente vai explicar melhor sobre a questão das marés que a gente tinha visto e a questão de eclipse, que a gente vai ver a parte de sombra, penumbra, que a gente vai ver depois em questão de ótica, né? De visão, a parte de visão a gente vai voltar um pouquinho nessa parte. E, como eu falei, as estações do ano é uma coisa que a gente já viu, mas a gente vai tentar pegar numa vertente mais da física. Os movimentos dos astros, né, que a gente conhece, de translação e rotação, que a gente já viu, tá cansado de ver, são movimentos que o planeta vai fazer em relação ao Sol, se for translação, e se for em relação a ele mesmo, né, movimento de rotação. E o movimento da Lua em si é o movimento de revolução. A Lua lembrando, é o único, a gente está estudando o sistema Terra, Sol e Lua, lembrando que Lua é o satélite natural da Terra e ele não é iluminado. Ele ganha iluminação porque ele pega a luz solar para poder ganhar essa luz, né? Refletir essa luz. Assim como o nosso planeta, ele gira em órbitas elípticas, como o nosso querido Kepler já falou quando ele foi estudar o movimento dos planetas. Mas a gente vai saber que o movimento tem translação, rotação, porque que isso serve nas nossas vidas. Pra gente que é estudante, não vai servir muita coisa, mas os cientistas e quem precisa trabalhar com a parte de agricultura ou trabalha na parte de engenharia ambiental, essa parte ambiental é interessante saber. Porque os movimentos desse sistema Terra, Sol e Lua, eles ajudam a entender alguns fenômenos biológicos naturais e alguns fenômenos astronômicos. Foi através deles que a sociedade foi se desenvolvendo, à medida que foram construídos calendários para marcar a passagem de tempo, dia, noite, meses, anos. E esses calendários se baseavam no movimento do Sol e da Lua. Isso também contribuiu, essa questão de conhecer a astronomia ajudou na compreensão das variações climáticas. E aí você começou a entender as estações do ano, como que elas modificavam os climas das regiões. E aí esse melhor conhecimento da natureza possibilitou, no caso, a expansão da agricultura. A agricultura foi se desenvolvendo. E além disso a gente tem os fenômenos das marés. A maré está baixa, a maré está alta, a gente escuta dia a dia nos jornais. Tem a ver com a questão das fases da lua, né? Mas isso, para quem é um frequentador de praia, não vai interferir muito, mas quem veleja ou pesca, é interessante saber como que as marés funcionam. E a gente tem essas alterações graças ao movimento do Sol, da Lua e da Terra. Então, as estações do ano, eu falei que a Terra tem dois movimentos, de rotação e translação. De translação é em relação a uma volta dela em torno do Sol. Junto da translação, a gente tem o eixo de inclinação da Terra, que a Terra ela não gira retinha, ela gira um pouco inclinada. Um ângulo mais ou menos de 23 graus e uns quebradinhos. E aí, como ela gira meio tortinha, possibilita que o Sol incida de uma maneira mais homogênea do que se fosse reto. E graças às estações do ano, a gente tem as variações climáticas de uma região. Então tem lá no norte, no hemisfério norte, e aí existem essas diferenças nos hemisférios. Os climas são bem parecidos, as variações climáticas são climas amenos, ou seja, não tem variações bruscas de temperatura, ao contrário dos que ficam no meio, nas regiões tropicais, que as temperaturas são bem elevadas, porque vai incidir maior radiação, maior concentração de energia ali, e aí você vai ter mais temperatura. Então, nas regiões intertropicais, perto da linha do Equador, o Sol bate quase que perpendicular. Essa perpendicularidade, né,
fazendo um ângulo de 90, incide com mais energia do que se for inclinado. Então, tá aqui o Brasil, aqui a Europa. Ele vai bater tortinho e não vai ter tanta energia do que se bater retão, fazendo um ângulo perpendicular de 90 graus. Então, aqui a inclinação, ao invés dela girar retinho assim, ela gira um pouco tortinha, né? E aí você vai ter a incidência de raios de sol com maior abrangência e homogeneidade, né? Vai conseguir atingir mais regiões. E aí você vai ter as estações. Se a gente pegar aqui, quando for verão no hemisfério norte, que é em junho, aqui a gente está como a gente mora no hemisfério sul, em junho a gente vai estar no inverno. Já em dezembro, desculpa, minha cachorra vai latir porque ela é doida mesmo, não adianta. E eu não consigo gravar mais aula de manhã, porque eu fico com sono, é melhor gravar depois. Enfim. Aí em dezembro, que a gente vai estar no verão, eles vão estar onde? No inverno. E é vice-versa. Então troca. Tudo que a gente tem no hemisfério sul é ao contrário no hemisfério norte. Então aqui, quando for outono, em março, lá está sendo primavera. E aqui, quando a gente vai entrar na primavera, né? Agora em setembro, daqui a uma semana, basicamente, a gente entra na primavera e eles entram no outono. Então, é o contrário, né? Porque está em outro hemisfério. Como eu falei, diferença nos hemisférios devido às inclinações serem diferentes. A gente tem... Então, a circunferência e a inclinação do eixo da rotação faz com que a luz vai incidir sobre a superfície terrestre de maneiras diferentes. E isso vai gerar efeitos diferentes nos hemisférios, que eu falei. Aí você vai ter, quando for uma estação em um, não é estação no outro. Como eu falei, quanto mais perpendicular, ou seja, mais retão, maior a energia, maior a temperatura. E aí, nas regiões no meio, as temperaturas são maiores, nas regiões extremas, para fazer um ângulo muito grande, quase não bater incidência solar. Por isso que nas regiões do polo, basicamente a temperatura é muito baixa, porque a inclinação é muito exacerbada, muito forte. E por que eu tô... por conta da translação da Terra, a cada 6 meses há uma inversão de iluminação solar em relação aos hemisférios. Por isso que essa translação, a cada 6 meses, muda em relação aos hemisférios, as estações do ano, onde é verão em uma, vira inverno na outra. Falando um pouquinho dos equinócios e solstícios. Os solstícios é o dia de máxima e o de mínima de incidência de luz solar, ou seja, o dia de maior e menor incidência solar, né? Ou seja, dias muito longos, que vai bater no verão, e dias menos longos possíveis, ou seja, tem maior quantidade de períodos sem luz solar, que são os invernos. Os equinócios, eles marcam a distribuição de raios solares praticamente na mesma, praticamente a mesma distribuição dos raios solares sobre os hemisférios. E a gente vai ter nas estações da primavera e outono. Então, nessas estações, os raios solares estão distribuídos, entre aspas, quase que igual nos dois hemisférios. E aí você vai ter esses solstícios. Se a gente pegar o exemplo do hemisfério sul, o solstício, em junho a gente tem o solstício de inverno, ou seja, menor incidência solar. No dia 22 solar, solstício de verão, maior incidência solar. Como eu falei, o ângulo de inclinação que a gente tem na Terra. E aqui na primavera, 23 de setembro, falei semana que vem, basicamente, equinócio de primavera, distribuição de raios solares. São estações em que você não sente uma diferença de temperatura muito grande, embora a temperatura no Brasil esteja meio desgovernada, a conta da questão do aquecimento global, assim como todo mundo. E no dia 21 de março a gente tem o equinócio de outono. Se fosse hemisfério sul, contrário. Onde é primavera vira outono, onde é outono vira primavera, onde é inverno vira verão, onde é verão vira inverno. É tudo ao contrário, né? Então, aqui, como eu falei, eu botei imagem, tinha até esquecido, quando é primavera em um hemisfério norte, primavera em março e outono em setembro. Se for o hemisfério sul, o contrário. E aqui o solstício de verão pra gente, né, no hemisfério sul, e pra gente em junho é o solstício de inverno. E ao contrário para eles. Então é só para entender que tudo que funciona aqui funciona ao contrário lá. Ano bissexto. O que tem no ano bissexto?
O calendário que a gente segue é o calendário ocidental, baseado no calendário solar, né, no ano tropical, o ano solar, que vai registrar a passagem do tempo. Lembrando que o período sideral é aquele que o movimento da Terra faz em relação às estrelas fixas. E o período sinódico é o movimento da Terra em relação ao Sol. E com isso você tem um ano tropical, o ano solar, que corresponde à passagem do planeta Terra, né, duas passagens consecutivas em volta do Sol. O ano tropical marca 365,25 dias em relação ao ano sideral, que é em relação à estrela fixa. Ou seja, você tem uma não coincidência de um quarto de dia. Um quarto de dia, se você juntar 4 anos, forma um dia. E aí, para corrigir essa não casagem, né, não coincidência do período sideral para o período sinódico, a cada 4 anos é acrescentado um dia no mês de fevereiro, que aí a gente vai ter 29 de fevereiro. Esse ano foi ano bissexto, ou seja, em 2024, para corrigir essa defasagem, você vai ter um novo ano bissexto. Então, o calendário comum, 365 dias, cerca de 6 horas mais curto que o ano tropical. No ano bissexto, 366 dias, cerca de 18 horas a mais que o ano tropical, mas essa informação é relevante. Só para dizer que a cada 4 anos, para corrigir essa defasagem de 0,25 ou um quarto de dia, você faz para ver essa correção nos calendários. Movimento de precessão é quando o eixo de oscilação da rotação da Terra começa a oscilar no espaço, que dura em torno de 25.770 anos, né, para completar uma volta. Por isso que ninguém percebe, ninguém vive esse tempo todo, é quase imperceptível pra gente. E então você vai ter, ele rotaciona dessa forma, ele do nada, ao invés de rotacionar nesse sentido, ele vai para cá, ele começa a muda a inclinação, um pouquinho, é quase que imperceptível. Só que acredita-se que ao longo dos anos, à medida que isso for acontecendo, isso vai acontecer uma mudança na ocorrência dos solstícios e equinócios. Então, não é nada comprovado, vai demorar 1000 anos, 25 mil anos, então é uma coisa que a gente nem vai ver muito direito, só as futuras gerações. As fases da Lua, né? A Lua, ela tem iluminação própria, é um satélite, por ser satélite não tem iluminação própria, diferente das estrelas, como o Sol, que tem iluminação própria. Então, quem ilumina a Lua é quem? O Sol. E as fases da Lua, ela acontece graças à iluminação do Sol e à perspectiva do observador aqui na Terra, ou seja, quem está observando aqui na Terra. Então, o brilho da Lua nada mais é que o reflexo da luz do Sol. E aí a gente vai ter regiões de sombra e regiões de... depois a gente vai ver isso. A gente vai ter uma fase que vai ser iluminada, que vai estar em contato com o Sol, e uma fase que não vai estar iluminada, que é a fase que a gente não consegue observar. Então, na Lua nova, a gente vai ter a face observada, não vai receber a luz solar, ou seja, quando a gente for ver aqui, ela não tem a luz solar sendo absorvida. Então, a Lua nova, ela fica escura, porque não vai ter a luz do Sol, obviamente. As quadraturas, que são as luas crescentes e minguantes, tem umas intermediárias, mas a gente vai abstrair essas intermediárias aqui. As das quadraturas crescente e intermediária, elas vão ter metade iluminada e a face observada mais ou menos a metade iluminada que a gente vai conseguir ver aqui. E a crescente, ela vai ocorrer antes da lua cheia, né? Então, você vai ter um formato de C. Você vai ver um formato de C numa posição normal, né? E aí a gente vai para a lua cheia, que é quando a face observada está completamente iluminada, se a gente for ver aqui. Porque ela está completamente iluminada, a gente consegue observar ela bem nítida, uma bola branca lá no céu. E aí que na verdade ela acredita-se que a lua tem essa coloração. E a minguante, que vem antes da lua nova, fica um C, ao invés de ficar um C assim, fica um C invertido, né? C aqui, um C invertido. E aí a gente vai ver uma parte iluminada daqui da Terra. Então, observação da Terra com a luz do Sol a gente consegue ver.
Existem as luas intermediárias, emergente, convexa crescente, disseminadora e balsâmica. Mas a gente não consegue visualizar isso totalmente, não é um foco da matéria em si. É só entender que a gente enxerga a lua graças ao reflexo, ou seja, é uma reflexão da luz do sol, que ela não tem luz própria. Agora falando das marés. As marés, ó, é a subida e a descida da água do nível do mar, ó, maré alta e maré baixa. E a gente vai ter isso graças à atração gravitacional da Lua que ela exerce sobre a Terra. E aí, quanto mais fácil, isso é mais facilmente visto em fluidos, ou seja, em líquidos, a atração da Lua sobre a Terra. Você vai ter luas cheias e nova, uma maré alta e baixa com maior amplitude. Nas luas de quadratura, que são minguante e crescente, isso vai ser menos evidente. E a gente vai ter aqui, ó, marés vivas na lua cheia, marés na lua nova, né? Porque fica maior amplitude disso. E as marés mortas nas quarto crescente e quarto minguante, que são as quadraturas. Aqui a maré baixa, que ficam nas quadraturas. E quando a gente tem nas marés, quando a gente tem nas luas crescente e cheia, as marés ficam altas. Só para entender isso, graças à ação da gravidade. Os eclipses, só para fechar, a gente tem que entender que existe ocorre a formação de sombras nesses eclipses, graças a quem faz isso? Corpos celestes em trânsito, ou seja, em movimento, passando um em frente ao outro, formando uma sombra. Dependendo do corpo celeste que vai passar na frente, você vai ter dois tipos de eclipse. O solar é quando a lua oculta o sol, ou seja, ela vai chegar, vai ficar na frente, no meio do sol e da terra, ou seja, ela vai fazer a sombra para a luz do sol não bater na terra, ou seja, a lua faz a sombra na superfície da terra. Lunar, a terra vai e fica no meio entre os, porque quem ilumina todo mundo é o sol. Então o solar, a lua fica em frente, vai ser ocultada, a terra fica no meio. E a lunar, quem fica no meio é a terra. Então ela que vai fazer a sombra para a lua não receber a luz do sol. Lembrando que a gente tem sombra total, fazendo um eclipse total, e uma penumbra fazendo uma sombra parcial e um eclipse parcial. Então aqui, regiões, se ficarem tudo alinhado, como a Terra está no meio, é um eclipse lunar. Se ficar no meio, vai ser um eclipse total, que vai ter uma região de umbra, sombra total. Se for mais pro cantinho, vai fazer uma sombra parcial, são as regiões de penumbra. Eclipse lunar, como eu falei, a Terra fica no meio fazendo sombra e aí não chega a luz na superfície da Terra. Eclipse solar, quem fica no meio é a Lua, fazendo sombra e não chega a luz, a iluminação solar na Terra, fazendo sombra na superfície da Terra. Se a gente observar no céu os tipos de eclipse, a gente pode ver total, se for solar, ó, parcial ou anular, ou seja, fica tudo tapadinho. Fica até legal esse aqui, o solar, quando a lua tapa totalmente o sol, totalmente entre aspas. Eclipse lunar, total, a gente vai ver a Terra, a lua meio amarelinha. Parcial, metade, e penumbral a gente vai ver, nem vai perceber que tem eclipse ali. Então, basicamente a aula foi essa. A gente vai se encontrando no Classroom e uma boa semana de aula a todos.